Olá, para você que nos acompanha pela TV JCO, hoje nós entrevistamos Eduardo Cunha, ele que exerceu o cargo de deputado federal entre fevereiro de 2003 até 2016. Foi presidente da Câmara dos Deputados e teve um mandato cassado em 2016. Como deputado, ficou conhecido pela coragem de abrir processo contra Dilma Rousseff, o qual a afastou a petista do cargo. Obrigada por falar conosco. Tudo bem, deputado? Tudo bem, é um prazer enorme estar com vocês, à disposição. Deputado, quando o senhor, à frente da Câmara dos Deputados, abriu o processo de impeachment contra Dilma Rousseff, o senhor teve medo, talvez, de um avião cair? O senhor sofreu ameaças? Como era o clima político naquela época? Bom, o clima era o pior possível. A gente vivia um país, mais ou menos, quase que numa convulsão social, a inflação disparada, não havia apoio político para o governo. Nós estávamos num momento de muita dificuldade, o governo estava realmente em frangalhos. Naquele momento, a guerra política já estava instaurada, havia se iniciado essas operações do ex-juiz Sérgio Moro, enfim, conduzido politicamente um processo, que obviamente que isso atrapalhou bastante. Então, a conjuntura, para quem não se lembra, não era muito favorável, porque Dilma tinha saído da sua reeleição debaixo de muitas promessas, foi muito mascarado o governo, a situação econômica. E ela tentou dar uma guinada no início do seu segundo mandato, e essa guinada ela não foi compreendida pela sociedade. E nós vimos de um processo que ficou conhecido como aquelas pedaladas fiscais que existiram em 2014. Muita gente não sabe, na realidade, a razão do impeachment, né? As pedaladas fiscais, na realidade, aconteceram em 2014. E ela chegou até a consertar as pedaladas fiscais. O que eram as pedaladas fiscais? Era simplesmente os bancos públicos pagarem as contas do governo e ficavam com crédito da União para com os bancos. Isso não era permitido pela lei. Ela corrigiu as pedaladas fiscais, mas ao mesmo tempo ela passou a ter um outro crime de responsabilidade. Quando ela mudou a meta, propôs a mudança da meta fiscal do ano, ela, sem que o Congresso aprovasse essa mudança da meta, ela editou decretos que autorizavam as despesas como se a meta já tivesse sido aprovada. Ou seja, editou decretos de execução orçamentária sem autorização do Congresso. Consequentemente, ali ela cometeu um crime de responsabilidade no seu segundo mandato, porque eu não aceitei nenhum pedido de impeachment que se tratava das chamadas pedaladas fiscais ou aquilo que tinha acontecido no ano anterior ao início do segundo mandato. Por quê? Porque eu entendia que quando terminou o primeiro mandato dela, aquele crime também terminaria a sua possível consequência e a sua punição. Era uma discussão jurídica que aconteceu. Então o processo, na realidade, ele estava conturbado e essa conturbação se deu muito mais porque queriam que fosse feito o impeachment pelas pedaladas, mas na realidade acabou sendo feito por outro motivo. Então o impeachment foi uma consequência do crime de responsabilidade que ela cometeu, mas obviamente que ele foi amplificado, ele foi, digamos assim, entrou no debate da sociedade pela situação que estava política do governo. Se o governo estivesse bem politicamente, talvez não tivesse tido o apoio para que pudesse ser aprovada a abertura do processo de impeachment. Qual foi, na sua opinião, o maior erro estratégico do governo Dilma? Eu acho que o primeiro erro do governo Dilma foi continuar a praticar crime de responsabilidade, não há dúvida nenhuma disso, porque se ela não tivesse... Mas eu diria o seguinte, o grande erro deles foi partir para a reeleição praticamente fazendo um estelionato eleitoral. A situação que o governo Dilma vivia, ele vinha de uma popularidade muito alta, e essa popularidade despencou no primeiro mandato depois daquelas manifestações de junho de 2013. Aliás, o meu livro, o Tchau Querida, que eu escrevi junto com a minha filha, a Daniele, efetivamente um livro que retrata todo esse processo e a origem dele. E as manifestações de junho de 2013, foi aquelas manifestações, quem não se lembra, que começou com o aumento da passagem de ônibus em São Paulo e que gerou uma quebradeira em todo o país, virou um movimento de contestação de tudo, de todos. Aquilo foi uma chamada crise de representatividade e levou o governo Dilma, naquele momento, a ter uma queda abrupta de popularidade. A partir daí, ela estava perdendo a condição de reeleição. E como é que ela se tornou viável na reeleição? Através de instrumentos de maquiagem da situação econômica e de promessas daquilo que ela não teria condição de fazer. No momento que ela terminou a eleição,
o governo já estava velho. Ela começou o segundo mandato já com um governo muito contestado. Eu me lembro que eu assumi a presidência da Câmara e já na campanha de presidência da Câmara, que eu rodei o país, já se pediu impeachment. Ela tinha acabado nem de assumir o mandato, já se pediu impeachment. Então era uma situação muito, muito difícil e isso foi causado por esse erro de ter maquiado a situação para a população na reeleição. Talvez se ela não tivesse maquiado, não tivesse sido reeleita, não há dúvida disso. Mas talvez tivesse sido melhor para ela ter perdido a reeleição do que ter vencido daquele jeito. Bem, os petistas não entendem assim, né? Não, claro que não. Tanto é que eles falam em golpe, até hoje eles insistem nessa narrativa, né, de que houve um golpe contra a Dilma. No entanto, eles estão aí buscando alianças com partidos que supostamente participaram, fizeram parte desse golpe, né? O senhor acha que houve de fato um golpe? O que tem de verdade nessa narrativa? E se é que é verdade alguma coisa? Deixa eu lhe dizer, no meu livro eu trato muito bem disso, porque o PT... ele pediu o impeachment de todos os presidentes da República que ganharam a eleição, que não foram deles. Primeiro foram os grandes partícipes do impeachment do Collor, que foi o primeiro eleito. Aliás, o impeachment do Collor, que eu trato bem no livro, na verdade não tinha crime nenhum, nem de responsabilidade. O Collor foi caçado por uma Fiat Elba, que aquilo, quando muito, seria o quê? Seria um problema para ele responder do ponto de vista penal, até que ele acabou respondendo e sendo absolvido. Mas, efetivamente, não tinha nenhum crime de responsabilidade, não tinha motivação para o impeachment do Collor. Mais golpe do que foi o impeachment do Collor, não dá para conhecer na história. Aliás, eu retrato também no livro a lei do impeachment de 1950. E ela, de 1950, foram usadas apenas 3 vezes. Foi em 1954, com Getúlio Vargas, que venceu na Câmara a abertura do processo de impeachment, com o Collor e com a Dilma. Então, depois de Fernando Henrique, os pedidos de impeachment do PT contra Fernando Henrique teve votação no plenário da Câmara, eles perderam, porque eles entraram com o pedido de impeachment, o Michel Temer era o presidente da Câmara, rejeitou o pedido de impeachment, eles recorreram, foi levado à votação em plenário e eles perderam. Então, o recurso contra a decisão do Michel Temer, que rejeitou o pedido de impeachment. E depois entraram com o impeachment de Michel Temer, entraram com o impeachment de Bolsonaro uns 20, estão pregando o impeachment toda hora. Quer dizer, o impeachment no governo dos outros é legítimo, o impeachment no governo deles é golpe. Então, isso mostra o oportunismo do PT. Quer dizer, você tinha que ter no mínimo uma coerência. Se eu defendo que o impeachment, a interrupção do processo de um mandato, de uma eleição, ele é golpe, então é golpe também para eles aplicarem nos outros. Então, falta a coerência deles. Eu nem entro muito no mérito das alianças que estão buscando fazer, porque eu entro mais na incoerência deles de buscarem o impeachment dos outros, como sempre fizeram. Então, isso por si só já responde à tua pergunta. A aliança é normal buscar com quem quer que seja que queira apoiar, mas a busca de aliança deles é mais para tentar tirar o estereótipo da radicalização de um lado. Eles tentam buscar aliança para tentar mostrar que eles estão buscando um centro para poder sair com uma moderação que o PT nunca teve, não tem e jamais terá. Então, eu já até disse isso, se o Lula tivesse saído do PT e fosse para um partido de centro, talvez ele ganhasse a eleição no primeiro turno. Mas como efetivamente o Lula está no PT, o Lula vai perder a eleição, na minha opinião, porque está no PT. Quem vai perder a eleição é o PT, não é nem o Lula. Então, o PT é isso aí que a gente já conhece, a incoerência total. Então, o PT é o que efetivamente tem que ser contestado por essas incoerências. O senhor falou aí sobre um festival de pedidos de impeachment. O impeachment, ele deixou de ser uma ferramenta de uso jurídico, digamos assim, para se tornar uma ferramenta política? Eu acho que o impeachment, sendo usado como está sendo usado, efetivamente ele deixou de ser um instrumento como era previsto originalmente na lei. Não há dúvida que ele se tornou um instrumento político de tentativa, digamos assim, de queda de governo como se é o parlamentarismo. Na verdade, o que a gente está vivendo, que o impeachment foi transformado num voto de desconfiança do parlamento. É isso que se buscaram com isso. E isso é uma das consequências de 2 problemas graves que a gente tem. Primeiro, do presidencialismo. O presidencialismo é um modelo falido que, na minha opinião, tem que ser revisto. Eu acho que nós temos que evoluir para o parlamentarismo ou até o semipresidencialismo, como estão defendendo aí. Você acha que daria certo com o atual Congresso que a gente tem hoje? Eu acho que poderia, no primeiro momento, não ser tão perceptível, mas no tempo seria a solução, porque você só vai consolidar os partidos políticos na medida que o parlamento efetivamente estiver
tendo obrigado a se juntar para poder governar. Porque o que acontece? Qualquer presidente da República que foi eleito aqui, nesse modelo que a gente tem hoje, não vai ter 20% do Congresso. Então ele vai precisar de pelo menos mais 30,1% para poder governar. E isso, para ele obter, ele tem que fazer alianças, que são alianças sem nenhuma identidade programática sobre aquilo que ele defendeu na eleição. Se você, no entanto, for para o parlamentarismo, ou até mudar o modelo, eu propus isso, a eleição legislativa deveria ser no segundo turno da eleição presidencial, obrigando todo mundo a se posicionar, porque o presidente tem que ser eleito já com um parlamento que esteja afinado com ele. Isso não vai acontecer jamais no modelo que a gente está. Então é muito mais fácil o fracasso continuado no modelo que a gente está do que a gente achar que a experiência do parlamentarismo pode não dar certo. Se o parlamentarismo não vier a dar certo, não significa que o presidencialismo que a gente tem hoje vai dar certo algum dia. Ele não vai dar. A gente inventou o presidencialismo de coalizão, que nada mais é do que juntar gente para dar cargo para poder votar no Congresso. Só que os deputados e senadores que estão nos seus partidos, que estão no governo, não se sentem comprometidos com isso. Se eles forem eleitos debaixo de um compromisso e nessa eleição se formarem um governo com os princípios que cada um vai defender, é uma coisa natural que tem a maioria, porque você pode botar uma matéria para votar, o deputado vota de acordo com a sua consciência, sim, mas de acordo com a pressão da sua base, que não necessariamente é a base eleitoral que elegeu o presidente da República. Então, mesmo que o partido esteja de um lado, ele vai de outro. Então, nós temos alguns instrumentos que precisam ser modificados. Então, eu ainda acredito que o parlamentarismo, mantendo o presidente da República com poderes limitados, como, por exemplo, é Portugal, que ele é chefe de Estado, não é chefe de governo, ele comanda as Forças Armadas, ele comanda a diplomacia, mas o governo, propriamente dito, é comandado pelo primeiro-ministro dentro da junção do parlamento. Certamente nós teremos mais estabilidade, até porque, se o governo estiver mal, vão derrubar o governo e não o presidente. E, consequentemente, outro governo se forma pelo próprio parlamento, que acabará derrubando num voto de desconfiança. O que a gente está fazendo aqui é que transformou-se o impeachment nesse voto de desconfiança do parlamentarismo, que não é o que a gente busca com o impeachment. Essa que é a verdade. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de Congresso Nacional. O senhor acha que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, se estivessem no seu lugar à época do impeachment da Dilma, eles teriam a coragem que o senhor teve de abrir o impeachment? Olha, é muito difícil você julgar cada um pelo que cada um é, né? O Arthur Lira, eu conheço os dois muito bem, convivi com os dois, e o Arthur Lira é até uma pessoa mais decisiva, que efetivamente tem bastante pulso para tomar decisões, talvez sim. O Rodrigo Pacheco já é uma pessoa que tende a se acomodar mais, mais moderado. Eu talvez acredito que não. Então, depende muito do perfil pessoal, não pela sua convicção, é o perfil pessoal. Talvez o Arthur sim, talvez o Rodrigo não. Mas é muito difícil falar de outra pessoa fazendo o que você fez, porque certamente cada um vai viver a situação ou a pressão naquele momento. Então, talvez o momento que eu vivi, ele não tivesse vivido, né? Ou nenhum dos dois. Então, é muito difícil você dar opinião ou até julgar. Eu não julgaria, porque eu não julgo os atos que estão sendo praticados agora, porque está debaixo do momento, cada um está debaixo do seu momento e da sua pressão. Então, eles sabem a pressão ou a situação que está convergindo para que eles tomem o seu processo decisório. É muito difícil a gente simplesmente achar que os outros vão decidir igual a gente ou que a gente decidiria melhor que os outros. Então, eu não tenho essa presunção e não quero atribuir a eles qualquer processo a nenhum dos dois. Dilma foi impeachmentada, mas numa manobra, né? Acabaram conseguindo ali manter os direitos políticos dela. Nessa época, já dava para perceber que havia algo atípico, digamos assim, no judiciário? Eu não diria o seguinte, o que aconteceu é que esse assunto não foi discutido no judiciário, né? Essa manobra da Dilma não foi discutida no judiciário. Até deveria, e acho pouco provável que fosse mantida pela decisão do plenário do Supremo esses direitos dela. Que, na verdade, essa contestação começou a se dar quando ela registrou a candidatura dela para o Senado, e como ela perdeu a eleição, isso não acabou sendo discutido. Se ela tivesse vencido a eleição de senadora, certamente esse assunto seria discutido. Na minha opinião, ela seria
impugnada e não tomaria posse, ou perderia o mandato em sequência se o julgamento fosse depois, porque foi uma aberração tão grande, a Constituição não prevê, é uma pena acessória. Então aquilo que foi feito pelo Senado naquele momento foi uma aberração. E essas aberrações costumam ser corrigidas. Todas elas. A gente pode, num determinado momento, a gente ter umas decisões momentâneas, eu mesmo fui vítima de muitas delas, mas depois, no tempo, acabam se corrigindo, né? O próprio caso do Lula, que apesar da gente ser adversário, o processo jurídico dele foi equivocado e tanto que acabou sendo reconhecido. O meu, efetivamente, para quem não sabe, a minha condenação que o Sérgio Moro me impôs foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos vivendo uma circunstância que a gente acaba corrigindo no tempo, principalmente quando se distancia da pressão. Então, eu não diria a você que aquela decisão de livrar os direitos políticos da Dilma tenha sido uma decisão do Judiciário. Pelo contrário, foi uma decisão que o Senado Federal, naquele momento, concordou. Então, ela acabou sendo uma decisão de quem estava julgando o crime dela. Errada, na minha opinião, e que, na minha opinião, seria corrigida. Mas, no caso, o fato de ela poder se candidatar já não estaria fora, porque a partir do momento que você perde os direitos políticos, você não pode nem concorrer, né? Sem dúvida, mas eles preservaram em tese os direitos políticos. Então, ela registrou a candidatura. Mas tinha contestação. A minha filha mesmo, ela entrou com uma impugnação do registro da candidatura dela. E até a gente tinha um argumento diferente desse, porque, na prática, a Dilma tinha sido condenada por um tribunal colegiado, porque o Senado, quando julgou o impeachment dela, era na verdade, ele assume o papel de tribunal. Ele estava julgando, ele era o julgador. Tanto que o presidente do Senado passou a ser o presidente do Supremo naquele momento. Quem presidia as sessões e presidia o julgamento foi o presidente do Supremo Tribunal Federal à época, não foi o presidente do Senado. Então, era um tribunal. Então, ela ter sido condenada, como ela foi, por crime de responsabilidade por aquele tribunal colegiado, por si só, pela lei da ficha limpa, já dá a inelegibilidade dela por 8 anos. Nem precisava essa discussão. Então, ela teria o mandato dela impugnado já por esse motivo. Não precisava nem essa discussão da divisão dos direitos políticos, entendeu? O senhor falou aí sobre a sua filha. Eu queria saber como é que surgiu a ideia do livro Tchau, Querida, que o senhor já citou. O livro Tchau, Querida surgiu já na época que eu cheguei a anunciar ele no dia que julgaram o meu processo de quebra de decoro, chamada quebra de decoro, entre aspas, político, na Câmara. Eu anunciei que ia escrever o livro. O que aconteceu é que eu tive uma interrupção da minha capacidade de poder escrever um livro pelo fato que me fizeram. Então, no momento que eu fui liberado, eu consegui ter acesso às coisas, consegui ter um computador, poder escrever, enfim. E aí eu consegui ter acesso a pesquisas, porque esse livro não foi um livro simplesmente que eu escrevi o que eu acho, é um livro de pesquisa, ele tem 808 páginas. Eu faço uma análise desde a proclamação da República sobre todos os fatos, todas as eleições que aconteceram desde lá, todos os congressos que teve desde lá, passa pelo Estado Novo, pela queda do Estado Novo, passa pela redemocratização, passando pela ditadura. Todos os períodos que a gente teve no Brasil estão abordados lá, a primeira eleição direta, o impeachment do Collor. O impeachment da Dilma começa da metade do livro só, de 808 páginas. Então, é um livro de história, não é um livro só que buscou ter uma posição minha, busquei fazer registros históricos. Então, isso era um trabalho que não dava para ser feito se não tivesse condições para poder trabalhar. E eu precisei, inclusive, da ajuda da minha filha, a Dani Cunha, que fez comigo uma boa parte do trabalho, e aí eu consegui, com 8 meses de trabalho, direto, contínuo, emendando os fins de semana, no mínimo 8 horas por dia, para poder escrever essas 800 páginas. Que panorama político o senhor poderia traçar do Brasil nesse momento? Como o senhor vê as articulações dos partidos, a oposição ferrenha ao presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu vejo o seguinte, eu vejo que o Brasil está há algum tempo mergulhado na mesma polarização, só trocou os agentes. Na verdade, nós ficamos com a polarização assumida pelo PT, desde a eleição de 89, que foi a primeira eleição direta do Collor, quando o PT tomou o lugar do Brizola naquele momento, que o Brizola representava esse antagonismo, e aí, consequentemente, a partir daí, essa polarização sempre passou a existir.
E o que aconteceu foi que em 2018 o Bolsonaro tomou a polarização anti-PT e conseguiu assumir esse papel. E hoje o Bolsonaro, ao vencer aquela eleição e na forma como ele venceu, na forma como ele exerceu, ele atraiu porque você no Brasil nunca teve uma discussão de ideologia. Ideologia no Brasil era somente ideologia de esquerda. Você nunca, não, é a ideologia do fulano, não, ele é de esquerda ou não tem ideologia. Era mais ou menos, sempre foi assim. Não era nem admitida a ideologia de direita. A ideologia de direita era comumente classificado pela mídia, principalmente a grande parte da mídia que é de esquerda que escreve, como sendo fascista. Então, na prática, se tentava se carimbar, quem era de direita era fascista, sem necessariamente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, como não existia confronto ideológico, existia uma ideologia, o resto é tudo que não tem ideologia, parlamentares que estão no Congresso que não são de esquerda, é tudo de interesse fisiológico, ninguém admitia a possibilidade de uma ideologia de um outro lado. O Bolsonaro conseguiu cristalizar a ideologia de contraponto à esquerda como sendo a ideologia de direita, ele conseguiu isso. E na medida em que ele tem uma forte, e passou a ter uma posição que eu nunca vi na história, pelos anos que eu tenho de vida, uma posição de mídia como se o Bolsonaro teve. Bolsonaro governando debaixo dessa oposição ferrenha, quase que unânime dos meios de comunicação, ele conseguiu sobreviver a tudo e a todos. Então, consequentemente, a força que ele demonstrou ser, ela é praticamente uma força imbatível do ponto de vista de você querer ter uma alternativa a essa polarização ao Bolsonaro. Então, o processo político está chegando, e o Bolsonaro vai terminar esse processo político na perto da eleição, praticamente com o país dividido, eu acho que um terço com o PT, um terço com o Bolsonaro, e o outro terço é que vai decidir a eleição, que não está nem um lado nem o outro, e que é anti um ou anti outro. Quem tiver um anti menor, ganhará a eleição. Se o antipetismo for maior que o antibolsonarismo, o PT vencerá. Se o antibolsonarismo ficar menor que o antipetismo, o Bolsonaro vai vencer, que é o que eu acho que é a realidade ainda do Brasil hoje. Então, eu diria que o Bolsonaro, dentro desse contexto, ele foi um herói. Eu nunca vi ninguém apanhar tanto e conseguir terminar o processo do jeito que está. O senhor falou aí sobre o posicionamento da mídia, né? Em sua maioria de esquerda, isso não é... A maioria da base sempre foi. Eu nem diria que os donos dos meios de comunicação são de esquerda, mas a gente sabe que a grande base da mídia, dos jornalistas, são. Mas esse posicionamento atual da mídia, coordenado, né? A gente vê até os mesmos títulos. Isso poderia ser a abstinência de dinheiro público, por exemplo, no atual governo? Talvez em parte pode ter. Eu não tenho dúvida que uma parte da oposição da mídia possa ser isso. Mas eu acho que o processo é um pouco maior do que esse. Eu acho que é mesmo uma oposição a uma ideologia mesmo, né? Eu acho que é uma oposição à forma, né? Uma oposição de você... Porque você veja bem, qual é a grande virtude do Bolsonaro em termos de comunicação? Ele se comunica direto com a população sem a interferência ou a interveniência ou a intermediação dos meios de comunicação. E isso é que gera a grande revolta, porque se assistir em todos os governos, o presidente da República, não, aí faz uma entrevista aqui, faz uma entrevista ali, aí paga a publicidade para poder aparecer, ou seja, ele necessita da intermediação dos meios de comunicação para se manter, no mínimo, com a comunicação com a população. O Bolsonaro desprezou a intermediação dos meios de comunicação e estabelece a sua comunicação direta. Eu acho que essa é a principal motivação da oposição que a mídia o faz por ele. É uma questão que o Bolsonaro, para eles, é como se fosse uma ameaça à sua sobrevivência. Perfeito. O senhor foi acusado de corrupção na Petrobras, preso em 2016, solto em 2021. O senhor acha que já cumpriu sua pena, tem a consciência tranquila e se considera pronto para retornar à política? Bom, primeiro, eu não cumpri pena nenhuma, né? Na verdade, eu fui preso preventivamente. E a razão que me prenderam por esse juiz, que hoje a gente pode dizer que é um juiz ladrão, o Sérgio Moro, foi basicamente um processo que foi anulado pelo Supremo em setembro do ano passado já.
Então, na prática, eu não cumpri nada. Na verdade, eu cumpri uma suposta antecipação de pena. Transformaram um episódio de prisão preventiva completamente fora da lei num algo que foi anulado. Ou seja, eu tive 3 condenações, as 3 foram anuladas. Então, vai começar tudo do zero, assim como aconteceu com Lula. E tudo foi um processo político. Então, eu fui acusado, sim, mas eu não tenho uma sentença condenatória que transitou em julgado e que me diga que efetivamente eu sou culpado. Então eu não tenho pena a cumprir. Eu entendo que me roubaram da minha vida há alguns anos, que foram 4 anos e meio, eu fui assaltada. A minha vida, a minha família foi assaltada desses anos que me tiraram do meio político, da sociedade, da convivência da família, um juiz parcial, corrupto, e que efetivamente criou uma organização criminosa política para o seu aproveitamento político. Essa que é a verdade. E é assim que eu considero. Então eu não me considero que eu cumpri nada porque eu não tenho pena a cumprir. Até porque eu sou inocente. Então eu não sou culpado de nada. Então eu vejo que eu estou pronto, eu sempre estive pronto. Até dentro da prisão eu estava pronto para exercer minha função política. Agora eu estou liberado. Então eu estou exercendo na plenitude. E para completar essa plenitude, eu preciso fazer a minha candidatura e conseguir ser eleito de novo. Aí eu vou exercer na plenitude o que eu tenho. O senhor falou sobre Lula, um dos maiores, que capitaneou aí um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. No entanto, está concorrendo às eleições com o apoio da mídia, de vários partidos políticos também. O que isso deixa de exemplo para as novas gerações e o que significa na prática a volta do PT? Olha, eu nem acho que o Lula está correndo eleição com o apoio dos meios, não. Eu acho que os meios têm mais uma oposição ao Bolsonaro. Necessariamente os meios de comunicação tentam buscar desesperadamente uma terceira via que nunca vai acontecer. Até porque não tem viabilidade eleitoral. Então, talvez a pergunta melhor vai ficar entre o Lula e o Bolsonaro. A mídia vai optar pelo Lula em função de ser o Bolsonaro opositor? Talvez sim, grande parte dela sim. O que será um equívoco, mas vai optar, mas vai ser oposição a ele, até porque o próprio Lula também contesta a mídia de uma maneira. Eles têm propostas de regulação de mídia, eles têm várias propostas de intervenção. Eu não acredito que a mídia queira esse tipo de comportamento de um governo. A volta do PT ao poder vai significar um retrocesso no país. Como eles já estão propondo a revogação das leis trabalhistas, como eles estão propondo uma série de revisões de teto de gastos, coisas que são do controle da responsabilidade fiscal. Já vem o Lula agora defender o aborto, coisa que ele nunca teve coragem de fazer antes nos governos do PT, abertamente. Ou seja, o verdadeiro PT está se mostrando. Eu acho que a volta do PT ela vai significar um desmascaramento do que eles tentaram nos dois presidentes que eles tiveram, o Lula e a Dilma, esconder da sociedade o verdadeiro posicionamento deles. O PT é isso. O PT defende regulação de mídia, o PT defende os governos ditatoriais como Cuba, Nicarágua, Venezuela, são os aliados deles. O PT erra na política externa por essa maneira, o PT erra na economia, o PT é intervencionista. O grande problema que a gente teve, eu condeno muito, as políticas públicas do PT. Aquela política, por exemplo, de campeões nacionais que foi feita pelo PT, que o BNDES dava juros subsidiados, empréstimos com juros subsidiados para grandes empresas crescerem, criou esses monstros comandados por meliantes, como é a JBS, que criou-se com dinheiro público subsidiado e está aí. Esse é o produto da política pública do PT. É um dos exemplos que a gente tem, como financiar porto em Cuba. Enfim, nós temos uma série de situações que eu contesto. A volta do PT é voltar a esse tipo de política, que a gente não quer. A gente quer, de novo, primeiro, as nossas liberdades, a gente quer, de novo, a gente poder ter uma economia de mercado, a gente quer, de novo, poder que a população possa usufruir do bem público, mas dentro de uma política normal e não de uma política voltada para os seus companheiros ou voltada para os seus parceiros internacionais. O PT é toda uma militância que é uma militância que sempre viveu do Estado, que a gente chamava daquelas boquinhas. O PT adora uma boquinha, sempre adorou uma boquinha. Então, nós não queremos a volta disso. E mais do que isso, ideologicamente, nós não concordamos. O aborto é um dos pontos, mas não é só o aborto que eles defendem que a gente combate. A gente tem que combater
todo o ideário do PT. E esse ideário do PT vai ficar mais visível nesse processo eleitoral. Sobre a questão do aborto, o senhor afirmou no seu Twitter: a defesa do aborto pelo PT, na boca do Lula, mostra aquilo que eles sempre tentaram esconder nas campanhas eleitorais e que agora a população vai votar conhecendo a realidade do que pensam. A gente sabe que o povo brasileiro não é um povo a favor, né, do assassinato de crianças no ventre das mães. Inclusive, houve uma pesquisa em 2021 afirmando que 80% da população é contra. O senhor acha que o PT voltando, né, ou não voltando, mas essa pauta, se eles tentarem avançar essa pauta no país e não for aprovada no Congresso, o Supremo poderia, por exemplo, dar uma canetada, como alguns ministros já sinalizaram, em favor do aborto? Olha, já se tentou isso, né? Eu me lembro de uma situação muito debatida, que houve um habeas corpus para a soltura de uma mulher que havia feito um aborto e havia sido responsável criminalmente. O relator desse habeas corpus era o Barroso, e o Barroso fez um voto liberando o aborto até um período de gestação. E isso acabou na turma sendo contestado, foi isso uma votação na primeira turma, e o voto foi pela liberdade, mas não se tratou disso, mas o voto do Barroso foi para tentar legalizar dessa forma o aborto até X semanas, igual acabou sendo em Portugal. Então, já houve essa tentativa. A gente tem que estar vigilante, claro que pode acontecer. Você tem ministros como o Barroso que são favoráveis ao aborto, são favoráveis às políticas públicas do PT. Eu não estou nem dizendo que ele é petista, estou dizendo que ele é favorável às políticas públicas do PT. E isso já foi claro em vários momentos de votações do Supremo. E mais a vontade que tem de legislar em substituição ao Congresso Nacional. Que aí você tem dois problemas. Você tem, primeiro, o problema do Supremo decidir de forma errada. E segundo, mas o principal, é o Supremo interferir na atribuição que é do Congresso. Quem tem que decidir se o aborto é ou não é legal será o Congresso, não será nunca o Supremo. E eu acho que no Congresso não passará. E não vai passar porque vai ter a maioria de parlamentares que são contra o aborto. Já tentaram, eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, lá eu derrotei um projeto que tentava legalizar o aborto. Vários momentos eles são apresentados, cabe a gente lutar para que isso não ocorra. Até porque não é só pelo fato de ter 80% da população contra o aborto, não. Não precisava ter que tivesse 80% contra, a favor do aborto. Se tivesse apenas 20% favoráveis, tinha que ter oposição da gente da mesma maneira. Porque você imagina o seguinte, eu vou fazer um plebiscito para decidir se fulano deve morrer. Aí 80% vai achar que deve morrer, eu vou matar a pessoa. Então, a vida não pode ser tratada por um referendo popular, que é uma decisão momentânea. Então, não é só pelo fato, nós temos que defender a vida. E a grande discussão está em quem é a favor da vida ou não. Está se cometendo assassinato de criança, sim. E a discussão ela se dá muito mais séria do que simplesmente isso, porque a discussão é que eles entendem que um bebê em gestação é parte do corpo da mulher e não o é. Ele tem uma vida própria, a vida começa na concepção, ela não começa quando o bebê sai da luz. Ou então, quem já teve a oportunidade de ver um filme que trata de o que acontece com o feto quando há um aborto, que eu já vi, jamais vai ser favorável a um aborto na vida. Porque é um assassinato assim cruel, eu diria que é um crime hediondo, porque aquilo não tem meios de defesa. Então, quando você pega um bebê na sua família, que está nascendo, e você vê esse bebê, você pensa o seguinte, imagine se a mãe tivesse abortado. Quer dizer, é um crime com uma criança indefesa. Não tem essa história, eu tenho que decidir a minha vida, o meu corpo. Ela devia decidir na hora de conceber. Devia ou se prevenir, ter meios para isso, ou então assumir as consequências. Agora, na medida em que saiu daquele momento e gerou uma concepção de uma criança, e essa concepção, eu vou decidir se eu quero ou não quero, como eu vou decidir se eu vou sair para jantar ou não vou jantar, como a mulher decide se vai cortar o cabelo ou não vai cortar o cabelo, se vai se maquiar, ou se vai fazer uma cirurgia plástica ou não vai, isso é uma situação que as feministas e esquerdistas que defendem sob esse ponto de vista. E isso tem que ser combatido de uma maneira feroz. Não é simplesmente porque a maioria da população é favorável, não. Eu sou contra toda forma de afronta à vida, inclusive a pena de morte. Eu sou contra a pena de morte. Senão, vamos aprovar a pena de morte. A pessoa está condenada, vamos matar. Então, não tem sentido isso. Nós temos que defender a vida na sua plenitude.
Perfeito. Bem, não bastasse tudo o que tem acontecido no Brasil, que mais parece uma distopia de George Orwell, vale lembrar aquela frase do Zé Disseu, né, afirmando que iriam tomar o poder, o que é diferente de ganhar a eleição. Como é que o senhor avalia essa afirmação? E significa isso, que eles têm um ideário político que tem que ser, esse ideário tem que tomar o conteúdo do partido. Não basta vencer a eleição para eles, porque vencer a eleição e exercer o poder momentaneamente não tem nenhuma consequência para o ideário deles. O ideário deles significa que eles poderem implementar tudo o que eles pensam na sua plenitude. E isso para eles significa tomar o poder. É uma diferença grande, que você ganhando a eleição num conjunto de alianças, dentro de um programa definido por todo mundo, você vai ser obrigado a seguir aquele programa. Agora, tomar o poder, não. Eu vou lá implementar o que eu quero, não importa quem tenha do meu lado. E é assim que eles pensam. Eles querem ganhar a eleição debaixo de uma aliança, que deveriam ter princípios divididos, mas querem exercer o governo dentro do seu ideário. Isso significa tomar o poder. Perfeito. O senhor já falou sobre a dificuldade de avaliar a atitude de alguém não estando no lugar dela, né? Mas eu gostaria de insistir mais um pouquinho na questão da Câmara, né? Porque o senhor foi presidente, o senhor sabe o que é estar ali naquela posição. E a despeito dos seus críticos e opositores, como todo mundo tem, o senhor sempre foi muito elogiado por seu conhecimento acerca do funcionamento da casa. Como é que o senhor avalia o comando da Câmara pelo Rodrigo Maia e também pelo Arthur Lira, em especial no caso do último, né, do Arthur Lira, no caso, como é que ele encarou ali o comportamento, do inquérito, né, do Daniel Silveira, prisão e condenação do deputado. Como é que o senhor viu essa situação? Bom, eu já contestei muito o que o Rodrigo Maia fez, né? Isso publicamente, tem vários tweets, artigos meus sobre o comportamento do Rodrigo Maia. Com relação ao Arthur Lira, eu acho que é um pouco diferente do que o Arthur Maia fez, do que o Rodrigo Maia fez. Eu entendo o seguinte, como volto a te dizer, cada um tem o seu momento e a sua decisão. Não foi o Arthur Lira que condenou o Daniel Silveira. Quem condenou foi o plenário do Supremo Tribunal Federal. Não dá para colocar na conta dele a existência do inquérito e não dá para botar na conta dele a condenação do Daniel Silveira. Ali, na minha opinião, eu acho que teve um equívoco feito talvez por parte até de quem defendia o Daniel Silveira, porque a Constituição, o que aconteceu? Foi mudado, o parlamentar só podia ser processado criminalmente com autorização do plenário da Casa. E isso foi mudado em 2001, na gestão de Aécio Neves, quando ele era presidente da Câmara, e se colocou que não se precisava mais de autorização prévia. Mas tem um instrumento que se prevê na Constituição que o partido político pode apresentar um pedido para sobrestar o processo. E efetivamente ninguém fez isso. É isso que deveria ter sido feito. Alguém deveria ter apresentado, o partido do Daniel Silveira deveria, naquele momento que ele estava, ter apresentado um pedido no plenário da Câmara, à Câmara, para a sustação do processo. E teria sido votado na Câmara. Então isso é o que deveria ter ocorrido. E isso não depende do Arthur Lira, depende do partido. Então eu não atribuo a ele, Arthur Lira, nenhuma culpa no desdobramento do processo. Não foi ele que prendeu, a prisão foi submetida ao plenário da Câmara e foi mantida pelo plenário da Câmara naquele momento e efetivamente não é ele que conduziu o processo. Então não dá para a gente querer cobrar do Arthur uma situação que não é da competência dele. Então ele não tinha muito ali, muito mais o que ele fazer do que ele fez. Politicamente, se não se conseguiu reverter a prisão, que talvez fosse um processo político que tinha que ter sido conduzido naquele momento, mas não houve a maioria, talvez ali aquela maioria do governo não se repetiu para aquela votação. E esse é um problema que independe do presidente, entendeu? Perfeito. Qual a sua opinião sobre a decisão do presidente Bolsonaro em conceder graça ao Daniel Silveira, né? É importante destacar que o Lula indutou, por exemplo, o terrorista Cesare Battisti e não houve essa polêmica, né? Eu acho que, na verdade, isso já está, na minha opinião, pacificado, até pelo próprio Supremo, né? O presidente da República tem um poder de editar indulto, editar graça, está previsto na Constituição, é um poder que pertence a ele. É uma atribuição dele, é uma competência dele. Se ele tomou a decisão política de fazer, não há o que falar. Entendeu? Na minha opinião, ele tomou a decisão. Se ela é justa, se ela é correta ou não é correta,
Não importa, ele vai ser julgado de outra forma. A decisão foi tomada por ele dentro das suas atribuições. Não cabe ninguém discutir. Eu acho que acabou e ponto. Como houve o indulto do Michel Temer, como houve indultos de Dilma, como houve indultos de Lula, e especificamente esse que você citou é uma aberração muito maior, tanto que ele foi revisto. O que aconteceu foi o seguinte: o Cesare Battista tinha pedido de extradição dele feito pelo governo da Itália, e no Supremo foi julgado. O advogado Cesare Battista era, naquele momento, o advogado Luiz Barroso, que virou ministro supremo depois, e, consequentemente, conseguiu vencer aquela decisão e o Supremo não deu a extradição. Como o Supremo não deu a extradição, efetivamente o Lula fez um decreto. E esse decreto deu a ele a condição de liberdade no Brasil. Ele libertou ele. Senão ele teria que estar preso no Brasil. Ele teria que ter cumprido no Brasil a pena que ele foi condenado na Itália. O Lula deu um indulto a ele. E ninguém, foi um indulto individual, não foi um indulto coletivo, porque os indultos são coletivos. A graça é um instrumento, que foi o que o Bolsonaro deu para o Daniel Silveira, previsto na Constituição para ser dado individualmente. E foi o que ele fez. Então, na prática, nós estamos vivendo aqui. Por que o Lula não deu a graça? Porque não tinha sido condenado aqui pela justiça brasileira, tinha sido condenado pela justiça de fora. Então ele deu um indulto, fez um decreto de liberdade de indulto para ele, dando uma classificação de indulto. Foi diferente, porque ele não tinha pena no Brasil para revogar, ele não podia revogar a pena dada pela Itália. Então eram situações distintas, mas Lula libertou Cesare Battista num decreto individual. Então é muito fácil contestar quando você faz diferente. Eu acho que o presidente pode fazer isso com quem quiser. O Trump, antes de deixar a presidência dos Estados Unidos, indultou diversas pessoas. E não há que se falar que tem que ser feito depois do trânsito julgado. Negativo. É do trânsito julgado da acusação e não o trânsito julgado do processo. Portanto, que os indultos que foram feitos anteriormente, muitas pessoas se beneficiaram ainda em julgamento de recursos de defesa. Então não há que se falar que se é certo ou errado, quem vai julgar é a população. E dentro da avaliação de governo, dentro da eleição, a atribuição era dele, ele fez, tomou a decisão política e pronto. Bem, nós temos visto uma parte do judiciário sendo usada como ferramenta de controle e arma de ataque da oposição. Como solucionar o sistema de freios e contrapesos do país? O que poderia ser feito para barrar a interferência de um poder em relação ao outro? Veja bem, isso é um processo que já começa com um grau de recurso do parlamento que eles não têm. Foi muito usado pelo PT, muito usado pelo PSOL, pela rede. Qualquer coisa entra na justiça. Eu sofri várias ações na justiça quando presidente da Câmara por atos legislativos que eu praticava, por votações. Eles perdiam a votação e entravam no Supremo para tentar anular o que foi feito. Ou seja, na verdade, se busca no judiciário, nesse ponto a gente tem que defender o judiciário só age sob provocação. Então, o erro está em permitir a provocação como instrumento de recurso, é o que tem sido feito. É a politização da justiça. Essa politização da justiça, ela começa pelo intuito da oposição de cada momento, tentar buscar no judiciário a reversão das decisões do Congresso ou do Executivo. Então, esse é um problema. Agora, o judiciário, quando se manifesta disso, também se aproveita em alguns momentos, principalmente das decisões monocráticas, que o grande problema que a gente tem que rever é o poder das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal se prevalecer. Eu acho que tinha que se acabar com essa possibilidade das decisões monocráticas para virar as ilhas que viram cada ministro do Supremo como um poder paralelo e que efetivamente alguns sentam. Eu vi o início da gestão do presidente do Supremo, ele queria que as decisões fossem colegiadas, mas, no entanto, por exemplo, ele mesmo, como relator do juiz de garantia, que está interrompido, vai fazer 2 anos e não coloca o processo para votar. Interrompeu uma decisão do Congresso. Então, é preciso que a gente tenha coerência, que tudo seja coletivo e seja rápido, que assim aí o judiciário pode se pronunciar de uma maneira definitiva e não ficar aquela história, não, arrumou um liminar do ministro tal, arrumou um liminar tal e efetivamente essa liminar nunca é julgada. Então é preciso que a gente acabe com a politização do judiciário, que é realmente sim culpa de quem perde e que quer buscar o recurso de uma decisão do Supremo. Isso é um problema sério. Como é que o senhor vê os projetos que têm o intuito de calar o cidadão, como por exemplo o PL 2630, a PL da censura, como é conhecido?
Eu sou favorável à liberdade de expressão na sua plenitude. Eu acho que você deve pagar pelas suas expressões equivocadas na forma da lei, né? É a mesma forma que você querer calar a imprensa. Você pode falar o que quiser de mim, pode escrever o que quiser de mim, assuma a responsabilidade. Se eu entender que eu fui ofendido, eu fui agredido, eu posso buscar o judiciário para pedir reparação ou para pedir meu direito de resposta, qualquer coisa do gênero. Eu acho que as pessoas têm que ser responsáveis pelo que falam, mas elas têm que ter o direito de falar. Eu sou contra regulação de mídia, qualquer cerceamento de liberdade de expressão. Sempre fui isso. A democracia, o que eu acho engraçado é que estão transformando a liberdade de expressão e quem defende a liberdade de expressão como antidemocrático. Você inverteu os valores. Essa inversão de valores, porque você tem pessoas que são verborrágicas e falam bobagens, não significa que todo mundo vai falar bobagem e não significa que as bobagens não têm consequência. Claro que vão ter consequência. E tem que ter consequência. O que eu não posso é impedir você de falar. Com base na sua vasta experiência na política, do que o senhor se orgulha e do que o senhor se arrepende? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, eu tenho muito orgulho de ter aberto o processo impeachment que tirou a Dilma e o PT do poder. Talvez tenha sido o que mais me orgulha na política. O orgulho é um sentimento que talvez não seja nem sempre muito apropriado, porque o orgulho dá uma impressão de vaidade, de enaltecimento. Eu diria o seguinte, talvez tenha sido a atitude mais acertada que eu fiz. E o que eu talvez possa me arrepender, não há dúvida nenhuma que a gente tem vários episódios que a gente se arrepende sempre. A gente sempre erra, não tenha dúvida disso. E por mais experiente que seja, muitos episódios talvez você tivesse feito diferente. Se você voltando no tempo, talvez você não tivesse feito. Não é um, não, são vários. A gente erra cotidianamente. Até uma palavra que eu estou te dando aqui nessa entrevista, amanhã eu posso pensar, puxa, eu falei errado, não deveria ter falado aquilo. Mas a gente se arrepende de qualquer... Isso é um gesto político, a gente está aqui, é uma decisão política. Então, a política dá isso, né? Então, eu tenho um conjunto de coisas que talvez eu não repetisse. Mas certamente um que eu não deixaria de repetir, talvez eu fizesse mais rápido, foi a abertura do processo impeachment. Perfeito. Queria agradecer ao senhor por nos conceder esse tempo, dividir conosco aqui parte dos bastidores da política, da sua experiência. Foi um prazer falar com o senhor. Prazer foi todo meu. Muito obrigado a todos vocês. Nós entrevistamos hoje o ex-deputado e também ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ficamos por aqui. Se você ainda não assinou o Jornal da Cidade Online, faça isso por apenas R$ 9,99 por mês. Você tem conteúdo exclusivo e toda segunda-feira sai uma nova edição da revista A Verdade. De Brasília, Andréia Luiza Matias.